Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os sistemas de operações. A gente sabe que em serviços não ocorre propriamente um processo de transformação, transformar uma matéria-prima em um produto final. E sim é um processo de criação. É mais baseado no conhecimento das pessoas que estão participando, dos profissionais que estão participando daquela prestação de serviço, ou seja, do know-how dessas pessoas, do que em equipamentos. Então, de acordo com o SLAC, assim como as operações de manufatura, cada tipo de operação de serviço vai implicar em uma forma diferente das empresas se organizarem. Então, aí a gente pode pensar nos sistemas de operações, diversificando esses sistemas baseados em 6 dimensões. O foco nos equipamentos ou nas pessoas, ou seja, alguns serviços eles vão focar mais nos equipamentos, outros vão focar mais nas pessoas. O outro aspecto é a duração do tempo de contato com o cliente. Em determinados serviços, tem-se pouco contato com o cliente e outros têm a necessidade de um contato maior com o cliente. A extensão na qual o serviço é oferecido sob medida, ou seja, alguns serviços são bastante customizados e outros serviços são oferecidos da mesma forma para qualquer tipo de cliente. A extensão na qual as pessoas podem tomar decisões sem consultar superiores, ou seja, onde os profissionais têm mais autonomia para decidir sobre o encaminhamento daquela operação, daquele serviço. A fonte de maior valor adicionado, às vezes é a linha de frente, às vezes é a retaguarda. Linha de frente são aqueles profissionais que estão em contato direto com o cliente e retaguarda, aqueles profissionais que estão por trás da prestação de serviços, como os estoquistas, como as pessoas que estão nos caixas, ou seja, são pessoal de retaguarda. Então, alguns serviços, a ênfase está maior no pessoal de linha de frente e outros no pessoal de retaguarda. E, por último, o foco no produto ou no processo. Em determinados momentos, o serviço vai focar mais no produto e outros serviços vão focar mais no processo. Então, a gente tem aí 6 dimensões que fazem com que os sistemas de operações eles se diferenciem um dos outros. E para exemplificar essas diferenças existentes entre os sistemas de serviço, a gente tem aqui 2 exemplos, de um escritório de advocacia e de transporte rodoviário de passageiro. O que a gente tem em um e outro? Não é? Então, no escritório de advocacia, a gente tem um baixo número de clientes processados por dia, porque cada cliente vai ter um problema específico e demanda um certo tempo para entendimento daquele problema, então eu não consigo processar muitas pessoas, ou seja, eu não consigo prestar serviço para muitas pessoas no mesmo dia. É diferente do transporte rodoviário, que pode transportar várias pessoas no mesmo dia. O foco principal do escritório da advocacia está nas pessoas, nos profissionais, nas pessoas que têm o conhecimento e o know-how para resolver o problema. O foco principal do transporte rodoviário é o equipamento, ou seja, os veículos que são utilizados para fazer o transporte. O tempo de contato com o cliente no escritório de advocacia é maior, porque é um problema específico, precisa ser relatado, precisa ser entendido, então demanda mais tempo de contato. Já no transporte rodoviário, o tempo de contato do cliente com o equipamento é que é maior, ou seja, onde ele está se deslocando dentro daquele veículo, o tempo é maior do que o contato com as pessoas, já que ele não pode ficar batendo papo com o motorista, por exemplo. O serviço é fornecido sob medida no escritório de advocacia, ou seja, cada cliente tem um problema específico e vai ter uma solução específica para o seu problema. Já o serviço de transporte rodoviário é fornecido, é padronizado. Independente se você tem mais dinheiro ou menos dinheiro, da classe A, B ou C ou D, o serviço está lá, você utiliza se você quiser e ele vai ser prestado da mesma forma. O prestador pode exercer o julgamento e mudar o serviço para atender o melhor cliente no escritório de advocacia, mas no transporte rodoviário não, ele deve observar as regras de trânsito, ele não pode mudar o trajeto por algum tipo de problema, para não prejudicar outras pessoas. Então, ele não pode exercer o julgamento e mudar o serviço para melhor atender o cliente ou atender um cliente específico. Ele tem que servir a todos da mesma forma. O valor adicionado no escritório de advocacia está na linha de frente, porque são os profissionais que vão receber e que vão atender essas pessoas, os clientes. E o valor adicionado está na infraestrutura, ou seja, no melhor tipo de transporte, nos veículos novos, ou seja, a ênfase está na retaguarda.
E a ênfase no escritório de advocacia está no processo, ou seja, na forma como o serviço é prestado, na forma de atendimento, na forma como que se entende o cliente, na forma com que se comunica com o cliente. E a ênfase no transporte rodoviário de passageiro está mais no produto, ou seja, na operação, em como aquele cliente ele vai ser deslocado, de que forma vai ocorrer esse deslocamento. Então a ênfase está ali no produto final, né? Como é que ele vai sair de um local A para um local B. Então, com base nessas 6 diferenças, a gente tem 3 tipos de sistemas de operações: os serviços profissionais, os serviços de massa e as lojas de serviços. Então, vamos falar de cada um deles especificamente. O que são os serviços profissionais? São aqueles serviços baseados nas pessoas. E quando a gente fala nas pessoas, a gente fala nos profissionais que atuam na organização. Existe um alto nível de customização, ou seja, a solução que é dada para o cliente é específica para o problema do cliente. A ênfase está no processo, na forma como tudo é prestado, cada etapa do processo de atendimento ao cliente. Em geral, ocorrem nas instalações do cliente. Então, muitas empresas que prestam serviços profissionais, elas deslocam toda a sua estrutura para o atendimento ao cliente nas suas instalações. Então, os serviços de consultoria é um exemplo de serviço profissional, um serviço de auditoria é um serviço profissional, o serviço de advocacia é um serviço profissional. Então, falou em customização, falou na ênfase no profissional, falou na ideia, centrado no processo de serviço, a gente está falando de serviço profissional. E aí, em contraste com o serviço profissional, a gente tem o serviço de massa, que a gente tem pouco contato com o cliente, a gente tem pouca customização, a orientação do sistema é mais para os produtos específicos, que são padronizados e pouco flexíveis. Então, quais são esses exemplos? Serviços prestados por aeroportos, serviços de supermercados, empresas de telecomunicação, que emitem o mesmo padrão, seja de informação, seja de prestação de serviço, para qualquer tipo de cliente. Então, a gente tem um contraste do serviço profissional para o serviço em massa. E como meio termo, a gente tem as lojas de serviços, né? Que é uma combinação das duas anteriores. Eu tenho tanto as atividades de escritório, de linha de frente, quanto as atividades de retaguarda. Eu tenho tanto ênfase nas pessoas, quanto ênfase nos equipamentos. Então, eu tenho um equilíbrio entre processo e produto. Eu tenho um equilíbrio entre os dois sistemas anteriores, entre a customização e o serviço de massa. Então, demanda instalações próprias e adequadas para esse tipo de serviço e são exemplos de loja de serviços. As lojas de shopping, os bancos, os hotéis e os restaurantes. Então, a gente tem aí 3 sistemas diferentes, né? Com características bem específicas e que se distinguem as suas operações. Por isso, a gente tem uma classificação específica para os sistemas de serviços. Então, não esqueça, a gente tem, para a prestação de serviço, 3 tipos de sistema: sistemas profissionais, sistemas em massa e loja de serviços. Vocês devem focar principalmente na diferenciação de cada um deles e saber explicar as características de cada um.